Olá, turminha, tudo jóia? Hoje nós vamos continuar a estudar os verbos, mas hoje nós vamos estudar os tempos verbais, só que no modo do indicativo. Então, olhos atentos, ouvidos abertos, muita atenção para você entender realmente o que cada tempo verbal que a gente conjuga quer dizer. O que ele indica realmente, para você realmente entender aquilo que você está conjugando, qual o tempo que você está conjugando e o que ele diz para você. Bem, turminha, nós vimos que existe a flexão verbal, certo? E ele pode flexionar quanto ao número, a pessoa, o modo e o tempo. Quando nós falamos em número, nós estamos falando em plural e singular. Em pessoa, a pessoa do discurso, que é a primeira pessoa, quem fala, a segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira pessoa, de quem se fala. Quando estamos falando no modo, o modo significa a atitude que aquele verbo está expressando. E ele pode estar no indicativo, que é uma certeza, vai indicar uma certeza, no subjuntivo, que o verbo já vai expressar um modo de dúvida, e no imperativo, que aí ele já vai expressar, turminha, lembram? Uma ordem, um mando, ok? No tempo verbal, nós estamos nos referindo ao presente, que é algo que acontece no momento, no pretérito ou passado, que é algo que já aconteceu, e o futuro, que é algo que ainda irá acontecer. Hoje nós vamos estudar o modo do indicativo, o uso do verbo no modo do indicativo. E a gente já viu que ele indica certeza e objetividade da pessoa que está falando. E ele se apresenta no presente, pretérito, que é o mesmo que passado, e futuro. O pretérito, galerinha, se divide em 3 pretéritos: o imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito. E o futuro, ele vai se dividir em futuro do presente, futuro do pretérito. Então, na realidade, nós temos ao todo 6 tempos verbais do modo do indicativo. Quem não se divide é apenas o presente, certo? Então, nós vamos aprender e nós vamos ver a conjugação desses verbos do modo do indicativo. Bem, turminha, então nós vamos conjugar esses verbos no modo do indicativo em todos esses tempos verbais para a gente aprender um pouquinho. Olha só, nós vamos ver os verbos regulares, que são aqueles mais comportados, que não mudam radical. Lembrando que a primeira conjugação são os verbos terminados em a segunda em er e a terceira em ir. Vejam só o verbo almoçar no presente do indicativo. Vamos conjugar? Isso, primeira conjugação. Eu almoço, tu almoças, ele almoça, nós almoçamos, vós almoçais, eles almoçam. O presente do indicativo indica um fato que acontece assim, no momento da fala, tá? É um fato que ocorre com frequência. Por exemplo, eu almoço todos os dias na casa de minha mãe. O verbo almoçar aqui está indicando uma frequência e algo que está acontecendo no momento da fala. Agora, nós vamos conjugar o verbo almoçar no pretérito imperfeito do indicativo. Eu almoçava, tu almoçavas, ele almoçava. Nós almoçávamos, vós almoçáveis, eles almoçavam. O pretérito imperfeito do indicativo indica um fato passado, porém que não pôde ser concluído por algum motivo. Vejam, eu almoçava todos os dias na casa de minha mãe. O verbo almoçava, ele está no pretérito imperfeito, indica algo que não pôde ser concluído. Aconteceu no passado, mas que não teve um término, não teve uma conclusão, por isso que é o nome imperfeito. Vejam agora a diferença em almoçar no pretérito perfeito do indicativo. Eu almocei, tu almoçaste, ele almoçou. Nós almoçamos, vós almoçastes, eles almoçaram. Agora, o pretérito perfeito é algo que já aconteceu, foi um fato que já passou e que foi concluído com perfeição. Essa diferença não existe no imperfeito, que na realidade indica algo incompleto. E o pretérito perfeito é algo completo, que realmente aconteceu. Vejam, almocei na casa de minha mãe. A
apesar de eu não ter o pronome pessoal da primeira pessoa, o eu, né? Já fica explícito aí, fica implícito, né? Que seria eu almocei na casa de minha mãe. E o verbo almocei indica um fato que já passou, mas que já foi concluído. Agora nós vamos ver o verbo almoçar no pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu almoçara, tu almoçaras, ele almoçara, nós almoçáramos, vós almoçareis, eles almoçaram. Gente, esse dá um pouco de nó na cabeça mesmo para entender, mas na realidade ele é muito perfeito. Sabe por que ele é muito perfeito? Ele é mais que perfeito. Porque ele indica uma ação que na realidade já começou, já terminou, ou seja, uma ação que aconteceu lá no passado. Mas essa ação ela é mostrada antes de outra ação que também está no passado. Puxa vida, deu um nó na cabeça? Então olha só, veja um exemplo. Ela já almoçara quando eu cheguei em casa. Nessa frase, nós temos 2 verbos e 2 acontecimentos. Ela já almoçara e cheguei em casa. E os 2 fatos já aconteceram, estão no passado. Se eles já foram concluídos, os 2 verbos estão no passado, ou seja, no pretérito perfeito. Os 2. Então, eu tenho 2 verbos no pretérito perfeito. Então, vamos entender melhor. Vejam. O verbo cheguei, ele está no pretérito perfeito do indicativo. E o verbo almoçara também está no pretérito perfeito do indicativo. Esses 2 verbos, então, já que eu tenho 2 verbos no pretérito perfeito, tornam essa frase com o verbo mais que perfeito. Porém, vejam uma coisa. O verbo almoçara veio antes do verbo cheguei. Então, o verbo almoçara está indicando um passado, algo que já aconteceu, antes de outro verbo que também está indicando algo que já aconteceu, que eu cheguei. Então, nós dizemos que o verbo almoçara está no pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque nessa frase ele está antes de um verbo que está no passado também. Almoçara está no pretérito, está no passado, mas ele está antes de um verbo que também está no pretérito. Então, galerinha, muito fácil, hein? Muito fácil isso daí. No começo deu um nó, mas agora deu para entender, certo? É esse verbo que está indicando algo que já aconteceu e está concluído muito antes do próximo verbo que vai aparecer que está no passado também, ok? Então, o verbo almoçara não é só pretérito do perfeito. Pretérito perfeito, ele é pretérito mais que perfeito do indicativo. Bom, agora nós vamos falar do verbo almoçar no futuro do presente do indicativo. Eu almoçarei, tu almoçarás, ele almoçará. Nós almoçaremos, vós almoçareis, eles almoçarão, terminado em ão no futuro, hein? O futuro do presente do indicativo indica um fato que vai acontecer em um momento depois ao que se fala, ou seja, é o momento posterior do que se está falando agora no momento. Ou seja, vai indicar um fato que ainda vai acontecer em um tempo futuro ao que se está falando agora no momento, que é o presente. É por isso que nós chamamos de futuro do presente, porque é o futuro desse momento que nós estamos falando. Vejam só um exemplo. Almoçarei domingo na casa de minha mãe. O verbo almoçar está no futuro e indica uma ação que ainda vai acontecer, ou seja, vai acontecer no futuro, em relação ao que eu estou dizendo, ao momento de agora, que estou falando no presente. Eu estou falando para vocês agora, no presente, que eu almoçarei. Então, é algo que ainda vai acontecer em relação ao que eu estou falando no presente. Por isso, futuro do presente, do indicativo. Agora, nós vamos ver o último tempo verbal do modo indicativo. Almoçar no futuro do pretérito do indicativo. Eu almoçaria, tu almoçarias, ele almoçaria.
Nós almoçaríamos, vós almoçaríeis, eles almoçariam. Olha só, sabem por quê? Porque o futuro do pretérito do indicativo vai indicar uma ação do futuro, uma ação que aconteceria no futuro, mas que depende de uma ação que aconteceu no passado, de um acontecimento no passado. Por isso o nome futuro do pretérito, porque essa ação que vai acontecer no futuro, ela está condicionada, ela está dependendo de algo que já aconteceu no passado. Olhem o exemplo. Vejam um exemplo. Eu almoçaria no restaurante se tivesse dinheiro. O verbo almoçaria está no futuro do pretérito do indicativo. Está indicando uma ação futura em relação ao verbo que está no pretérito, que está no passado. Então veja, almoçaria está indicando que algo poderia acontecer. No caso, né, ele poderia almoçar, porém essa ação de almoçar está condicionada, ou seja, depende a ter ou não ter o dinheiro, certo? Então, provavelmente não vai almoçar, porque depende de ter o dinheiro. O verbo tivesse está no pretérito. Então, por isso que nós dizemos que o verbo almoçaria está no futuro. No futuro de quem? No futuro que depende do verbo que está no pretérito. Eu almoçaria no restaurante se tivesse dinheiro. É um verbo que está no futuro, mas depende de uma ação que aconteceu há um tempo atrás. Entenderam? Tia, mas como eu vou saber todos esses tempos verbais? Calma, esse vídeo foi para você entender o que é um pretérito mais perfeito do indicativo, o que é um futuro do pretérito, o que é o pretérito perfeito, o que é o presente. Foi para você compreender, para saber aquilo que você está conjugando. Agora, para você saber tudo realmente, gravando o final dos verbos, é só trocar o finalzinho que você vai saber. Então, nós vimos agora o da primeira conjugação, os verbos terminados em A. Então, por exemplo, almoçaria é só tirar o ia e colocar num outro verbo que termine com ar também. E aí, gente, é treino mesmo e eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. O importante é compreender para que serve cada tempo verbal que você vai conjugar. Depois, é só treino mesmo, não adianta, tá joia? Um monte de beijinhos para vocês e, é claro, um abraço bem forte e apertado, daqueles de amassar mesmo. E até mais, turminha. Até a próxima!